Sejam todos bem-vindos, aleluia, bem-vindo a esse Prosperity Coach. No meio da tempestade, no olho do furacão, nós nos reunimos para ouvir da palavra de Deus. Nós nos reunimos para ser ministrados a respeito daquilo que vem do alto, das coisas que vêm do alto. Hoje o nosso tema é ser diferenciado em meio à crise. A crise não pode ditar a regra na sua vida. A crise não pode falar mais alto ao seu coração. Você vai ter a atitude de ser diferenciado. Você vai aprender hoje a ser diferenciado. E esse diferencial vai gerar na sua vida, vai gerar em todas as coisas que você realizar a bênção de Deus, a ação da benevolência do Senhor na sua direção. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de Gênesis 41, versículo 38. Glória a Deus, estou aqui. Opa, glória a Deus, estou aqui ainda. Está pausando e voltando. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 41, versículo 38. Gênesis 41, versículo 38. Quem achou, diz amém. Gênesis 41, verso de número 38. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 41, versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa. A tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade na terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel e cinite a mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupa de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro e clamaram: dai-vos de modo a constituir sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José, Faraó de Zephanias, e lhe deu por mulher a Zefate, a Azenate, filha do profeta, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Somente até aí. Essa passagem é de conhecimento de uma grande gama, de uma grande parte dos servos de Deus, que narra a história de José. José, no início do seu percurso, ele teve um sonho. E o sonho de José era que todos os seus irmãos se inclinassem perante a ele. Era que o seu pai, a sua mãe se inclinariam perante ele. José contou esse sonho. Os seus irmãos não gostaram muito bem do sonho e interpretaram mal o sonho e passaram a perseguir a José, e a tal ponto de vendê-lo como escravo para outros povos. Foi assim que José chegou ao território do Egito. José, ele foi traído pelos seus irmãos, aquele a quem ele amava. José, ele foi vendido para uma terra estranha, uma terra a qual ele não conhecia, a qual ele não tinha domínio. Então, ele foi completamente deixado de lado pela sua família, porque os seus não receberam bem, não receberam o sonho dele bem, e começaram a
jogar José de lado a ponto de vendê-lo para ser escravo. Quer crise maior do que de você tinha amor para ser completamente levado para outra terra, para outro território, para um lugar distante. E na vida de José contra o seu sonho. O sonho dele era que ele fosse superior aos seus irmãos, né? O sonho que Deus deu para ele é que ele fosse superior aos seus irmãos e a sua mãe e ao seu pai. Mas, contrário ao sonho de José, levando José cada vez mais distante. Seria colocado superior aos seus irmãos se José agora já estava no Egito, já era escravo em outra terra. Como poderia acontecer o sonho que Deus havia dado a José? Deus levantou José no Egito para preservar não só a nação do Egito, mas também para preservar a sua casa, pois passaram-se os anos, e a gente leu aqui nessa passagem, o governador do Egito, e depois passou épocas, e os seus pais tiveram que ir ao Egito negociar alimento, e José teve o suprimento de Deus através da posição que ele ocupava, e esse suprimento cobriu a casa dele. Então, no meio dessa crise que nós estamos passando, não é o seu fim, não é a sua destruição, para preservar a sua casa. Deus ele está te levantando para preservar os seus, e você vai ser um administrador colocado numa posição estratégica para que você consiga manter a sua casa, prosperar no tempo da crise, crescer cada vez mais e abençoar os seus, abençoar os que estão ao redor, em nome de Jesus. E o faraó, aconteceu que faraó teve um sonho, e um sonho se revelava 7 espigas maravilhosas e 7 espigas mirradas. E depois adormeceu numa noite seguinte Faraó, e ele teve novamente um sonho, onde tinha 7 vacas gordas e fartas, e 7 vacas magras e secas. E José foi chamado, foi lembrado de como alguém que interpretava sonho, e foi trazido à presença de Faraó para interpretar esses sonhos. E José trouxe sonhos, falando que as 7 vacas gordas e as 7 espigas fartas se representavam 7 anos da bênção do Senhor. 7 maravilhosos anos em que o Egito viveria a graça do Senhor. E depois viria 7 espigas mirradas e 7 vacas magras, onde seriam 7 anos em que o Egito e toda a terra viveria 7 anos de miséria. Então José foi sábio. Nesses 7 anos que virão primeiro, que são espigas fartas e vacas gordas, você vai separar da sua colheita, vai montar um celeiro, vai encher. De tudo que Deus te abençoar, você vai encher. E nos 7 anos que virão, onde será escassez, você vai ter o suprimento, pois você guardou nos 7 anos de fartura. Então você procura um cara, olha como José foi humilde, procura um cara que seja um excelente administrador, que consiga gerenciar tudo isso, e que monte celeiros estratégicos em toda a terra do Egito, e que consiga suprir o povo, abastecendo os celeiros do que faltar, do que sobrar, né? Alimenta o povo, depois abastece os celeiros, dia após dia. E quando chegar a época da escassez, os celeiros vão estar cheios e o povo vai poder se alimentar. E Faraó, na passagem que a gente leu, ele fala: aonde eu vou achar, José, um cara sábio como você, um cara instruído por Deus como você, que possa administrar as coisas que
o Egito vai nos dar. Somente tem esse direito e essa característica de possuir esse lugar é você, José. Você que vai ocupar esse lugar. E Deus vai te fazer ocupar lugares altos, lugares de autoridade. Assim como Deus fez na vida de José. Colocou José em lugares altos. Colocou José no lugar de autoridade. Na máxima autoridade do Egito ele colocou José. E Deus ele vai fazer assim na sua vida. Ele vai te separar para que você tenha posição de autoridade. Mas o mundo está em crise. Como é, presbítero, que eu vou conseguir um lugar de autoridade se o mundo está em crise? Se as pessoas estão perdendo os seus empregos ao invés de conquistar posições de autoridade. E aí eu digo para você, o mundo pode estar em crise para todo mundo. Mas repita comigo uma frase que sua mãe falava. Eu não sou todo mundo. Repita comigo, eu não sou todo mundo. É isso, você não é todo mundo. Você é alguém caracterizado pela graça de Deus. Você é alguém marcado pela presença do Senhor. Você não é qualquer um. Você vai ocupar sim os lugares de autoridade que Deus tem separado para o povo. 18, abre comigo. Malaquias 3:18. Malaquias 3:18, diz assim a palavra do Senhor: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É isso que Deus vai revelar na sua vida. A diferença daquele que serve para aquele que não serve. A diferença daquele que é justo para aquele que é perverso. Então, se você guarda a palavra do Senhor, se você guarda os mandamentos, não é perverso, você é justo, e Deus vai mostrar a diferença na sua vida, vai te dar sim os lugares altos. Então, para que você vença essa crise e vença qualquer crise e gerencie qualquer crise, gerencie qualquer risco com excelência, em primeiro lugar, você vai demonstrar o poder da recuperação. José tinha tudo para ficar sofrendo, tinha tudo para se amargurar, tinha tudo para colocar-se numa posição de lamento. Ele tinha tudo para aceitar e chorar. Por quê? Porque José tinha sido traído pelos seus irmãos, tinha sido vendido como escravo, tinha uma trajetória de pancada atrás de pancada. Quando ele começava a se dar bem, vinha algo e derrubava. Quando ele começava a se levantar, vinha outra coisa e o derrubava. Então, ele tinha tudo para se lamentar, mas José não se lamentou. José guardou a sua posição, ele sabia quem ele era. E você está aprendendo hoje, se você não sabe, você está aprendendo hoje que você não é qualquer um, que você não é todo mundo. Abra sua Bíblia em Lucas 9, versículo 60. Lucas 9, versículo 60. Diz assim a palavra do Senhor: mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus. Você não tem que ficar se lamentando. Lembra da brincadeira do pique-esconde, que você ficava lá guardando o caixão? Você não tem que guardar caixão, não. Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Ou quando você ficava esperando, né, a pessoa bater todo mundo para você ir lá e dar 1, 2, 3, salve todos. Você não vai precisar esperar para dar 1, 2, 3, salve todos, não. Deixa os mortos enterrar os próprios mortos. Você vai cuidar das coisas de Deus. Você vai cuidar da sua casa. E você não vai demonstrar o poder de amargura, mas vai demonstrar um poder de recuperação. Aconteceu algo ruim? Ok, levanta, sacode a poeira e vamos em frente. Dá a volta por cima, continua, persevere.
José poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele creu na promessa do Senhor. Ele acreditou no sonho que Deus tinha colocado na vida dele. E ele foi incessantemente lutando. A cada pancada que ele levava, ele se levantava e continuava. A cada vez que ele era derrubado, ele se levantava e continuava, perseverava. E ele conquistou a vitória. Então, Pai, comece a se posicionar de uma maneira diferenciada, se recupere, se levante. O poder da recuperação está na sua vida. Entenda uma coisa, não é o lugar ou a circunstância que vai ditar se você vai vencer ou não. Se fosse questão de lugar para a pessoa ter vitória ou não, Adão e Eva nunca teriam perdido no Éden. Porque o lugar era maravilhoso, era toda a circunstância para eles serem bênção, para eles não olharem para o erro, mas eles erraram. E se fosse questão de lugar, para a pessoa dar certo ou não, Jesus não teria vencido no deserto, porque o deserto é tenebroso, o deserto quer matar. Mas Jesus venceu no deserto. Então não vai ser o ambiente que vai te fazer vencer ou não. Vai ser a palavra. Jesus venceu no deserto através da palavra do Senhor. Vai ser um posicionamento. Hoje em dia, tem pessoas que estão se valendo da crise. Por quê? Porque tem pessoas se desfazendo de imóveis caríssimos. E aí, com valores, comprando. Eu estava assistindo uma live essa semana e o cara falou, olha, eu comprei um imóvel que custava 10 milhões por 4 milhões. E aí começaram a criticar ele, mas você está se valendo da desgraça do outro. Ele respondeu assim, falou, não. Se eu não comprar, vai vir outro e vai comprar. Ele está querendo vender. Então eu estou aproveitando as oportunidades. E é assim, Deus ele vai te dar condição de aproveitar as oportunidades que a crise vai gerar através de muita criatividade. Davi, ele teve o seu momento de choro. Davi, ele saiu para guerrear. E na batalha, ele foi vitorioso. Quando ele voltou, o seu acampamento tinha sido detonado por adversários, por inimigos. Levaram tudo o que ele tinha, levaram sua mulher, suas filhas, levaram as esposas de todos os seus valentes. E o que Davi fez? Se lamentou e chorou. Mas depois de ter chorado, Davi enxugou as lágrimas, tirou a poeira e falou, vamos lá, vamos pegar o que é nosso, tomar o que é nosso de volta. Você não vai ficar se lamentando no meio da crise. Você vai sair e vai guerrear. A Bispa Sônia fala, não, o choro pode durar uma noite. Positivo. Só que a noite ela tem um fim. E a alegria ela vem pelo amanhecer. É o seu choro durar uma noite e essa noite não ter fim. E essa noite você alimentar essa noite, noite após noite, noite após noite, a ponto do seu dia não ter mais dia e ser noite e você não ter alegria. Isso está errado e isso acaba hoje na sua vida. Se você está passando por uma situação de depressão, se você está passando por uma situação que você não vê mais saída, hoje acaba a sua noite e hoje começa a alegria do Senhor na sua vida. Agora é o momento do amanhecer do Senhor na sua vida. E em nome de Jesus, não deixe a crise falar mais alto no seu coração. Não deixe as circunstâncias querer te subjugar. Você não nasceu para isso. Você nasceu para vencer. Em segundo lugar, você sai da crise. Vence a circunstância da crise. É diferenciado na crise quando você tem a mente de Cristo. Abra aí em 1 Coríntios 2,14. A mente de Cristo, ela te gera muita criatividade. A mente de Cristo, ela te faz pensar fora da caixinha. Te faz pensar diferente do que todo mundo está pensando. E na condição de crise, está todo mundo ouvindo o que o repórter está falando e acreditando que aquilo é a verdadeira verdade. E acreditando
que vai ser bem pior, que o Brasil vai ser uma nova Itália, que vai ser horrível e que muita gente vai morrer. Isso, as pessoas estão acreditando nas más notícias. Mas você vai acreditar na palavra de Deus e vai renovar a sua mente através da mente de Cristo. Abriu em 1 Coríntios 2,14, diz assim a palavra do Senhor: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando você tem a mente de Cristo, você discerne as coisas espiritualmente. Você não aceita as coisas carnalmente. O seu espírito se relaciona com Deus. E você tem esse discernimento espiritual. E você começa a pensar diferente, a romper seus limites, a fazer além do que se espera, do que se deseja, com o pouco que chega à sua mão, com o pouco que a crise lhe permite, com o pouco que a circunstância lhe permite. Mas você, pela criatividade que Deus te dá, você faz além. Em Tiago 1 diz assim: se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Então, se você não tem essa criatividade, se você não tem essa sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele dá e dá com liberalidade, e você vai ser diferente em meio à crise. José, ele tinha essa sabedoria, e ele não só interpretou o sonho, como ele apresentou a solução. Ele não só encontrou o problema, como ele apresentou a solução. E hoje em dia, no mundo empresarial, as pessoas buscam o culpado pelo problema. Ora, vai faltar comida. Quem é o culpado? Ah, o culpado é fulano, porque não está fazendo isso, aquilo, outro. Ah, vai faltar papel. Quem é o culpado? O culpado é ciclano, porque é responsável por comprar. Tá faltando isso. Quem é o culpado? O culpado é Beltrano, porque não fez o que devia ser feito. Tá, achando o culpado, você acha a solução? Não. Então é melhor você olhar para o problema e buscar uma solução do que você olhar para o problema e buscar um culpado para ser crucificado. Mas no mundo empresarial as pessoas fazem isso. Olham o problema e buscam um culpado para apontar o dedo e falar: olha aí, fulano não é um bom funcionário porque não fez isso, não fez aquilo outro. Tá, e aí? Esse apontar de dedo resolveu o problema? Não resolveu. Então você, com criatividade, vai fazer igual José, vai apresentar o problema e vai apresentar a solução, e isso vai te fazer diferenciado, vai te fazer um pulo muito longo à frente de muitas pessoas. Nós precisamos estar preparados em 3 aspectos. No primeiro, preparado espiritualmente. Nós não vamos oscilar, não vamos cochear entre 2 pensamentos. Abra aí em Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, versículo 7. Você não vai ficar pensando entre 2 pensamentos. Ah, um dia eu estou bem, no outro eu estou mal. Um dia eu estou em crise, no outro eu estou legal. Ah, eu não sei como vai ser. No outro dia, eu já tenho muitas ideias para fazer. E depois, não, minhas ideias não são tão boas. Está amarrado. Você não é bipolar. Você não nasceu para ser bipolar. Você nasceu para ser centrado na palavra de Deus, conduzido, guiado pelo Senhor. Abriu aí em Salmos 112, versículo 7. Diz assim: não se atemoriza de má notícia, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Não dê ouvido às más notícias, não fique tremendo de medo por conta das más notícias. Não, o seu espírito ele é firme. Você confia no Senhor e você não vai oscilar. Você precisa ser preparado no Espírito. Quando você é preparado no Espírito, a circunstância ao seu redor não muda o que você é diante do Senhor. E em segundo lugar, você precisa ser preparado emocionalmente, inteligência emocional. Você não vai ficar aceitando qualquer coisinha, povoando o seu pensamento com qualquer coisa.
Ouve uma notícia e deixa o seu sentimento falar, né? Fica desesperado e o seu sentimento fala mais alto. Ai meu Deus, ai isso, ai aquilo. Não, você vai ter uma inteligência emocional que você vai racionalizar as más notícias e vai subjugar elas na palavra de Deus. Em Filipenses 4 fala, no que vem do alto, no que é bom, no que é perfeito, no que é agradável, nisso pensai. Povoai a sua mente do que vem de Deus. Povoa a sua mente do que vem do alto. E em nome de Jesus, o seu emocional não vai ser abalado. Você não vai ficar com o seu emocional trépido, com medinho. Não vai, porque Deus ele está te colocando. Imagina você se José não tivesse o emocional dele estruturado. Os irmãos dele o venderam. E aí ele ia ficar chorando a vida inteira. Ai, meus irmãos me venderam, que não sei o quê. Imagina você. Você tem que entender que as circunstâncias que estão te conduzindo a essa situação ou a essa crise são para te fortalecer. São para que você saia melhor. São para que você cresça cada vez mais. Então, em nome de Jesus, não fique se lamentando, não fique murmurando, não fique choramingando. Aproveita essa oportunidade que Deus está te dando para você crescer. E você vai ser preparado no seu corpo. Você vai dominar sobre o seu corpo. Porque quando você domina as suas ações, quando você domina o seu corpo, quando você tem um domínio próprio, você é preparado para dominar sobre outras pessoas. Se Deus não vê em você uma capacidade de se dominar, Deus ele não vai colocar pessoas debaixo da sua autoridade para que você domine. Eu estava falando com os teens e com o O2 e eu falei para eles, se você não é um bom liderado, você não vai ser um bom líder, ou você nunca vai ser um líder. Porque Deus ele não vai colocar os tesouros dele, as pérolas dele, na mão de qualquer um. Imagina você, se José não tivesse esse domínio no corpo, se Faraó ia colocar o povo dele debaixo da autoridade de José. Mas não ia mesmo, não ia. Ia aceitar o conselho, mas ia colocar alguém capacitado ali para fazer. Imagina você se José tivesse cedido aos encantos da mulher de Potifar. Ele ia ter domínio sobre o corpo? Não ia. E ele iria chegar na posição que Deus desejava para ele? Não ia. Então, tenha domínio sobre o teu corpo. Não deixa as suas vontades carnais falarem mais alto. Jamais abandone os sonhos de Deus. Jamais abandone os sonhos que Deus colocou no seu coração. Tem muita gente adiando e deixando os sonhos para lá. Ah não, essa crise não vai ser possível realizar meu sonho. Ah não, eu tive que gastar com isso, investir naquilo e não vou conseguir realizar meu sonho. Mais um ano que eu adio alguma coisa que eu quero fazer para o ano seguinte. Mais uma vez que eu deixo as conquistas que eu queria viver para depois. Eu vou ter que jogar 2019 para 2020, 2020 para 2021 e assim sucessivamente. Vai empurrando, vai deixando e o tempo vai passando e Satanás vai se alegrando e batendo palma. Mas hoje você começa a se preparar para fazer as coisas que Deus colocou no seu coração para que sejam feitas. Os sonhos que Deus colocou no seu peito, que Deus te deu como direção. Então, em nome de Jesus, não adie o seu sonho, não deixe para depois, não abandone os seus sonhos. Deus, ele vai cumprir a palavra dele, ele vai cumprir os seus sonhos. Ele fala, eu é que sei os sonhos que eu tenho a respeito de vós. Os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos bons e não maus.
para te dar o fim que você deseja. Então, o seu desejo, Deus ele vai cumprir. A forma é através do que ele vai te determinar e como ele vai te determinar e no tempo que ele vai te determinar. Mas não deixa para depois, não abandone, não se desligue do seu sonho, não se feche para o seu sonho, porque Deus ele vai cumprir. Em nome de Jesus, comece a se preparar, comece a pensar em estratégias, porque Deus ele vai te dar graça. A palavra de Deus, ela sempre prevalece. Abra comigo em Isaías 55, 10. Isaías 55, 10. Vou te provar na Bíblia que a palavra de Deus, ela sempre prevalece e ela vai prevalecer na sua vida. Isaías 55, 10 diz assim: porque assim como descem as chuvas e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, nem fará o que mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Se Deus falou, essa palavra vai se cumprir e não vai voltar para ele vazia. Se Deus te colocou esse sonho no seu peito, se Deus ele colocou esse sonho no seu coração, ele vai cumprir. E esse sonho vai voltar para ele com grandes sementes, em que vidas serão edificadas através do seu sonho, através da bênção que ele tem derramado sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Tudo que José passou parecia estar impedindo ele de viver, parecia estar impedindo ele de crescer, mas era o propósito de Deus para que ele crescesse cada vez mais. E você, no meio dessa crise, vai ser diferente. As pessoas estão abandonando seus sonhos, você não vai abandonar. As pessoas estão deixando as coisas de lado, você não vai deixar. Você é diferente, você não vai abrir mão dos seus sonhos. Deus é o único que transforma o mal em bem e transforma a maldição em bênção. Então, em nome de Jesus, toda maldição, todo tempo ruim, toda perversidade, toda crise será transformada em honra e em glória na sua vida. Feche seus olhos, ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome. Deus, eu libero essa palavra no mundo espiritual que cubra a vida dos seus filhos, aonde quer que eles estejam. Oh Deus, cada computador, cada celular ligado nessa palavra, marca a vida de quem ouve, a vida de quem está assistindo, com esse poder milagroso, Pai, de ser um bom gerenciador de crise, de não ser abalado pelas circunstâncias, Deus, de obter vitória, mesmo com a condição adversa. Senhor, em nome de Jesus, marca o seu povo com esse diferencial. Senhor, que eles venham colher, ó Pai, a 100 por 1 em meio a essa crise, que eles venham prosperar, ó Pai. Deus, cada um que está agora com a marca, a representatividade de suas empresas, dos seus negócios, com carteira de trabalho, cada um, Deus, que preparou e separou, Deus, em nome de Jesus, abra a porta. Deus, em nome de Jesus, faça cliente ligar. Deus, em nome de Jesus, multiplica as vendas, multiplica os negócios, ó Pai. Faça o seu povo prosperar, assim como José fez o Egito, de uma nação comum, a maior potência mundial da época. Deus, em nome de Jesus, dá criatividade para o seu povo, para evoluir nos seus negócios, em tempo em que a pessoa não pode ir ao negócio comprar. Deus, dá estratégias de delivery, dá estratégia, ó Deus, nas redes sociais. Dá, Deus, em nome de Jesus, níveis extraordinários de marketing, que o marketing do seu povo venha chegar aonde eles não imaginam e que eles venham vender mais do que eles pensaram ou imaginaram, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, abra portas de emprego milagrosas, com salários maravilhosos, e que em nome de Jesus, semana que vem haver testemunho no chat. Oh Deus, que ainda hoje venha haver telefones ligando a Deus,
falando de vaga, e que eles venham ser agraciados, ó Pai, porque eles não são todo mundo. Se todo mundo está sendo demitido, eles estão sendo contratados. Oh Deus, faça uma revolução no mundo espiritual e marca o seu povo com essa ousadia, marca o seu povo com essa loucura, porque como lemos, a loucura de Deus para as pessoas comuns, não, a sabedoria de Deus para as pessoas comuns é loucura, mas nós que somos seres espirituais e discernimos tudo espiritualmente, a sabedoria de Deus é a maior dádiva que nós podemos ter. Em nome de Jesus, marca o seu povo com essa sabedoria, com essa graça, com esse milagre, e que em meio a essa crise eles venham ter ideias, eles venham realizar. Pai, em nome de Jesus, ser com teu povo, com graça, com honra e com poder, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero deixar para vocês a nossa conta, para que você faça a sua doação, a sua oferta. Bradesco, agência 3381, dígito 2. Repito, agência 3381, dígito 2. Conta 158611, dígito 4. Conta 158611, dígito 4. Em nome de Renascer em Cristo. O CNPJ, se você quiser fazer transferência, 57742 1000 ao contrário 10. Repetindo, 57742 1000 ao contrário 10. Faça a sua doação, faça a sua oferta, para que vidas continuem sendo alcançadas. Davi era um grande valente do Senhor, e tudo quanto ele conquistava, ele ofertava a Deus, ele entregava o dízimo, e Deus o honrava, e deu vitória a ele em todas as crises, nas piores crises, Deus deu vitória a ele. Então siga os passos de quem se deu bem. Eu vi uma palestra que o cara falou, olha, pessoa derrotada anda com derrotado, se espelha em derrotado. Pessoa sã, pessoa tratada, anda com tratado. Pessoa que quer vencer, anda com quem quer vencer. Ele deu até o exemplo do The Walking Dead. O zumbi anda com o zumbi, e as pessoas vivas anda com as pessoas vivas. Se você quer ter vida e vida em abundância, siga os passos de quem tem vida, ande com quem tem vida. Siga os passos de Davi, que foi um valente e que teve vida, e vida em abundância, a ponto de gerar vida na vida de quem não tinha desejo de viver, que eram os seus valentes. Davi, ele pegou os mais derrotados e tornou eles valentes. Então siga os passos de Davi, separe uma oferta, entra aí, faz a sua transferência e faça a prova de Deus. Deus, honra a minha vida. O presbítero falou para eu fazer isso, fazer prova, e que o Senhor ia me abrir a janela dos céus. Está na Bíblia, faça a prova e você vai ver o quanto Deus ele vai ser fiel na sua vida. Tá bom? Que Deus possa te abençoar, abençoar a tua casa, a tua família, e não se atemorize. Não tenha medo. Essa crise não é para sua morte, não é para sua destruição. Essa crise é para o seu crescimento. É para que Deus manifeste a glória dele na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Vá em paz. Fico por aqui. Em nome de Jesus. Paz.